Gente, muito boa noite. Deixa eu só dar um oi aqui. PHD Consórcio, Edson Consultor, boa noite. Ticiane, boa noite. Marilene Muller, boa noite. Josi Braga. E olha que fizemos teste hoje de manhã. Vários testes, mas não adianta, é mais forte do que eu. Jesus! Mas vai chegar Vamos um lá, dia que vai dar Ticiane, boa certo. noite. Mari, boa noite. Gente, vamos lá? Hoje o bate-papo é sobre compromisso e promessa de compra e venda. E no final vamos falar da lei 14.711/23. Trouxe essa fera aqui para a gente trocar essa ideia. Edson, consultor, boa noite. Flávio, boa noite. Rodrigo Barbosa, Silvio Cunha. Muito bem, gente. Sem mais delongas, boa noite a todos. Vamos receber nessa live de hoje um advogado especialista em direito imobiliário, inventário e leilões. Ela auxilia os corretores de imóveis a intermediar transações de forma segura. Então vamos dar boas-vindas à doutora Júlia Cartanês, não é isso Cardenas, mesmo? Cardenas, isto! Cardenas. Doutora, Mas então tem gente que fala fala, Cardenas, é, tá tudo certo. mas que origem que é esse nome? É É espanhol, espanhol, doutora? Boa, espanhol. beleza. Então, doutora, fala para os nossos seguidores que essa live vai estar gravada no meu Instagram, no seu Instagram e no YouTube. Se Então, para as ficar pessoas te ruim, a gente conhecerem exclui, melhor, hein? ah, Se ficar ruim, a gente exclui. sempre a primeira parte, assim, eu dou um cortezinho. Ah, Você tá. vai ver, vai ficar top. Perfeito. Então, doutora, fala para a gente aí da onde que a doutora está falando, da onde é a sua origem e qual foi sua virada de chave para se tornar essa referência aí, essa fera aí no direito imobiliário. Fica à Então, vontade aí, doutora. tá. Eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Sou nova, tenho 27 anos. Advogo, então, na área de direito imobiliário, no direito sucessório, que é a parte de inventários, e na arrematação de imóveis, né? Tanto arremato para mim quanto para os outros, né? Eu já fiz de tudo um pouco, já trabalhei no café quando eu estava no ensino médio, já abri uma lojinha de roupa online, já cursei engenharia civil por um tempo, realmente tudo um pouco, bem diversificado. Os meus pais queriam muito que eu fosse concursada, né? O sonho deles era uma filha concursada, uma filha que tivesse ali alcançado a tão sonhada estabilidade que traz o concurso público, né? E por um tempo eu realmente estudei, acordava às 4 da manhã para poder realizar os concursos públicos, mas sigo acordando às 4 da manhã, mas hoje para estudar aquilo que eu gosto, aquilo que me faz feliz. Mas na época, né, esse concurso era algo que realmente minha família queria, mas eu nunca quis, né? Nunca sonhei com isso, nunca foi um desejo, assim, né? Aquela coisa do coração bater. E eu tenho uma frase tatuada no meu corpo que é o seguinte, é uma passagem bíblica, né? Tudo quanto fizer, desfazer de todo o coração, né? Então, todas as coisas que você escolhe, tudo que você quer fazer, que você possa colocar ali, então, o seu coração, que naquela escolha tenha realmente essa vontade. E ela não poderia estar tatuada à toa no meu corpo, né? Como a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né, assumindo as nossas responsabilidades, eu não poderia dar ali pro meu coração e para mim algo que não brilhasse meus olhos, né? Então eu acabei escolhendo a área de direito imobiliário, né? Eu tenho a sorte de ter a minha família ao meu lado, por mais que no início não concordassem com a ideia, mas estavam ali, estavam apoiando, porque a gente troca totalmente, né? A gente sai de uma área, vai para outra completamente diferente, começa do zero, e, e por mais que a gente faça aquilo que a gente goste, isso não significa que seja fácil, né? Só significa que a gente gosta. Mas ali tem uma dificuldade. Só que eu acho que a gente tem que ter o poder de escolher a nossa dificuldade, né? É difícil eu acordar às 4 da manhã para estudar, mas também é difícil eu, por exemplo, bater ponto e trabalhar 44 horas por semana para no final do mês ganhar 1 ou 2 salários mínimos, né? É difícil eu sair às 7 da manhã para correr, mas também é difícil chegar aos 70 anos e por ser sedentária não conseguir caminhar. Então, a dificuldade ela sempre vai existir, né? Basta a gente ter ali a opção e a sabedoria de escolher o que a gente quer enfrentar.
Então, eu acabei trocando de área aí algumas vezes, mas finalmente consegui escolher aquilo que realmente fazia meu coração vibrar, né? E ter a coragem de mudar e começar do zero, tudo de novo, né? Muito bem, doutora. Espetacular aí sua trajetória de vida. Mas só me tira uma dúvida. A Sim. senhora não é daquela comunidade do Pablo Marçal, não, né? Que levanta 3h59 da manhã para ficar rico, né? Porque eu estou numa Não, campanha danada para encontrar essa comunidade e para falar para essa comunidade que levantar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não fica rico, né? não Se não fica. fazer, era Acordar, rico, não. Tem que fazer, né? Só acordar não adianta, que né? não adianta, É né? aquilo que eu digo, né? O pessoal fala, que Deus me ajude. Deus vai te ajudar, mas você vai ter que fazer, né? Então, é isso. Não adianta acordar às 4, né? Muito bem. Vai ter que trabalhar, vai ter que fazer. Então, a Maria Muller, escreveu o seguinte, doutor: abraço à equipe Decata Móveis para você, Júlia. Já te Ah, deu um oi sim. aí. Eu trabalho muito com os imóveis, né? Acabo comprando, reformando e Bacana. vendendo. E aí acabo usando Ah, bastante a é questão da bacana, né? marcenaria, né? Sempre conto com eles, graças a Deus. Tijolos, Demolição, boa noite. Marcinho, boa noite. Letícia, boa noite. Ricardo, Luiz Mendonça, o Henrique, Gustavo, né? Creio eu. Goiás Engenharia. Então, gente, vamos lá. Vamos lá no nosso bate-papo. Eu não fiz a introdução que eu costumo fazer, tá? Vamos realmente ao direto, ao ponto. Então, vamos falar hoje sobre compromisso e promessa de compra e venda. E mais na frente, vamos falar sobre a Lei 14.711/23. Então, doutora, fala para gente, para as pessoas que não sabem o que é promessa de compra e venda. Perfeito. A promessa de compra e venda é um contrato preliminar que a gente faz até que fique pronta a escritura pública de compra e venda, né? E nessa promessa, nesse contrato, a gente vai colocar quais são as vontades das partes, né? Então, a promessa de compra e venda, ela o A vai prometer que vai vender e o B vai prometer que vai comprar, né? E nessa promessa nós teremos um arras, né? E esse arras se chama arras penitencial. O arras é um valor que a gente dá para segurar o negócio, né? Para mostrar a nossa boa fé, para mostrar que a gente realmente quer adquirir aquele bem. Então, essa arras, esse valor que vai ser passado se chama arras penitencial. E por que ele tem esse nome, né? Penitência, ele vai ter um castigo. Porque na promessa de compra e venda eu posso desistir do negócio, ou seja, eu posso acordar um belo dia antes de assinar a escritura pública de compra e venda e dizer assim: olha, Luiz, eu queria comprar o teu imóvel, mas eu pensei melhor e agora não quero mais. Então estou desistindo do negócio. Perfeito, você pode desistir, né? O contrato está prevendo a possibilidade de desistência. Mas o que vai acontecer? Olha, Júlia, aquele valor que você me deu lá no início de arras para demonstrar a boa fé, você vai perder, tá? Você vai ficar pro Luiz esse valor. Perfeito, tudo bem. Essa é a promessa. É quando eu tenho um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda, no dia que eu quero comprar, o outro dia que quer vender, e a gente prevê a possibilidade de desistir. Muito bem. Doutora, então, pegando o gancho, e o compromisso? O compromisso de Então, compra e venda. no compromisso de compra e venda, também é um contrato preliminar, também é um contrato que está aguardando a elaboração da escritura pública de compra e venda, que é o contrato definitivo, que a gente chama, né? Mas o compromisso de compra e venda, ele vai prever que as partes não podem desistir do negócio. E ela vai prever também um arras, né? Quase o mesmo arras do primeiro, ou seja, eu vou alcançar um dinheiro para você, que é o vendedor do imóvel, mas essa arras chama-se arras confirmatórias. Por quê? Porque ela está confirmando o negócio. Tá dizendo assim, olha, a Júlia falou para o Luiz que vai comprar e ela não vai desistir, ela vai comprar. Se a Júlia quiser desistir do negócio, o Luiz vai entrar e vai dizer assim, Júlia, ó, você disse aqui que você não ia desistir, então agora você não vai. Da mesma forma, o Luiz não pode desistir. Então, se eu estou pagando, né?
Suponhamos que eu tenha parcelado essa compra e venda, essa promessa, esse compromisso de compra e venda em 4 vezes. Estou ali, paguei a primeira, paguei a segunda, paguei a terceira, paguei a quarta. Aí o Luiz chega e fala assim, agora eu pensei bem e eu não vou te passar a escritura, não quero mais, né? Vamos desfazer. E a Júlia fala assim, não, Luiz, eu não quero desfazer e nosso contrato prevê que a gente não pode desfazer o negócio. O que a Júlia vai poder fazer? A Júlia pode ingressar com uma ação de adjudicação compulsória e o juiz vai substituir a vontade do Luiz e vai assinar a escritura pública. E essa adjudicação ela pode ser feita judicialmente, então através do Poder Judiciário, ou então através dos tabelionatos de forma extrajudicial, junto com o registro de imóveis competente para aquele bem. Doutora, qual então dos dois que a doutora sugere para o corretor de imóveis? Qual dos dois da vai depender do que as negociação, partes né? realmente querem. Normalmente, eu, Júlia, prefiro fazer um compromisso de compra e venda, principalmente quando envolve um valor muito alto, envolve empresas, porque para a empresa sair prejudicada, né, quando ela passou de um projeto, enquanto vai elaborando a escritura pública, dá tempo da empresa, por exemplo, vou comprar um terreno, né? Bom, já vou planejar aqui, já pagou o arquiteto, já está vendo como é que vai ser feita a construção da fábrica, a construção do negócio que ela vai ter ali, e aí do nada a outra parte desiste e paga um arras. Às vezes, né, dependendo da situação, vai ser um ou vai ser outro, mas eu gosto muito do compromisso. Tá. Doutora, então qual dos dois, o promessa ou compromisso, qual dos dois que vai em cartório? Não, o que acontece? Os dois são contratos preliminares, né? Então, eles vão acontecer antes do registro, né? O compromisso de compra e venda, você pode levar a registro e dessa forma você vai impedir que o vendedor venda esse imóvel para terceiro. Se o vendedor estiver de má fé, por exemplo, vou vender para a Júlia, e aí enquanto vai ser feita a escritura pública, eu vou vender também para o João. Se a Júlia pega esse compromisso e leva a cartório e mostra, olha, nosso contrato está dizendo que a gente não pode desistir, então eu quero, né, deixar aqui o contratinho, quero que ele vá a registro, o registrador vai levar esse contrato, vai registrar esse contrato na matrícula, vai informar a existência dele, e aí, quando terceiros quiserem comprar, por exemplo, o João, né, ele vai olhar a matrícula e vai dizer, não, só um pouquinho, aqui tem uma promessa, aqui tem um compromisso, você não pode vender para mim. E aí, a Júlia fica resguardada, né? De qualquer Entendi. problema que possa acontecer no meio do caminho. Vou te dar um exemplo aqui. Bom, além de ser corretor de imóveis, eu sou corretor de aeronave. Tá. E uma hora atrás eu estava em negociação de um King Air C90. E pedi um cara para enviar as fotos, e ele não quis. Ele seria, vamos lá, responsável pela aeronave, né, do cliente. Ele, não, Luiz, assina aí a carta de intenção de compra. Aí eu falei assim, o nome dele é Júnior. Eu falei, Júnior, já estou nessa vida há 22 anos, irmão. Isso não garante nada. Eu posso escrever aqui agora. Manda para mim aí os dados da aeronave, eu assino. Mas, assim, não me garante que o meu cliente quer comprar seu avião. É a mesma coisa, eu acho, tá? Essa promessa. Quem me garante que o cliente vai comprar? Você está entendendo? Se Aí o ficou meio cliente não frio comprar o negócio. Eu não gostei muito da forma que ele falou, assim, esfriou o negócio, né? Porque, assim, eu tenho que ver a aeronave primeiro, mandar para o meu cliente que quer comprar, que é daqui de Goiás, se ele se interessar, falar, Luiz, ok, vamos marcar, vamos lá, vamos em São Paulo, conhecer a aeronave. Aí já é metade do caminho. Aí sim, no meu ponto de vista, tá? Eu trabalho desse jeito. Aí sim, falar assim, vamos lá, o Francisco, João, beleza, então vamos em São Paulo, já posso ligar para o dono da aeronave para esperar no aeroporto? Já levamos a carta com intenção. Aí, com essa carta de intenção, já vem a forma de pagamento. Se eu vou pagar com gado, se eu vou pagar com outro avião, se eu vou pagar com um apartamento, com uma chácara, com uma fazenda. Sim. Vem tudo especificado, entendeu? Vem tudo Mas certinho. antes disso, eu não vejo necessidade. É isso que eu falei com ele, Júnior. Não há necessidade de enviar no primeiro momento a carta de intenção. Não, manda para mim as fotos, faz a filmagem. Se você não quiser filmar o prefixo da aeronave, beleza, mas filma por dentro,
por fora, como é que está a hélice, como é que está a condição do pneu. Sim, até as Mas, pessoas se resumindo, deslocar sem necessidade, né? fala para a gente aí, compara para mim, essa carta de intenção que eu acabei de falar é um compromisso ou uma promessa? Não, não é bem. A carta de intenção é só para dizer que a pessoa tem intenção em adquirir e vai fazer uma proposta, Aham. né? A proposta ela vincula as partes, né? Mas não necessariamente seja nem um compromisso nem uma promessa. Ela está vinculando os dois, está dizendo que os dois têm interesse. Desnecessário. Tem muitas pessoas que fazem, tá? Que fazem essa carta de intenção. Não acho que seja algo ruim, porque demonstra que os dois tinham a intenção de adquirir o bem, né? Às vezes, até para o próprio corretor é interessante a carta de intenção para mostrar que ele estava intermediando aquela negociação, né? Porque, por vezes, as partes podem se conhecer e deixar de fora o corretor de Entendi, imóveis, né? entendi, E aí acabam entendi. finalizando aquela negociação sozinhos e não repassando para o corretor a corretagem dele, né? O valor que pertenceria a ele. Teve até a decisão no tribunal recentemente falando sobre essa questão, né, que se o corretor só apresenta as partes, mas de fato não negocia, não teria direito à comissão, né? Eu particularmente discordo do posicionamento, né, do magistrado, mas já teve uma decisão nesse Muito, sentido. muito bem. Doutora, a live está indo rápido demais. Não estou gostando. Você vai É bom ser objetivo, né? Mas eu estou gostando, bem rápido e objetivo. Qualquer pessoa entende que a senhora está falando. Não fala muito de Juridiquês. juridiquês, coisas difíceis de compreender. O Edson, se ficar comprovada a inércia do corretor, é certo? É correto? Por exemplo, inclusive nos contratos de exclusividade, né? Muitas vezes a gente faz um contrato de exclusividade com o corretor, se a parte, né, que está vendendo imóvel conseguir, por exemplo, comprovar que o corretor está sendo inerte, né? Não está fazendo o trabalho dele, por isso que a casa não está sendo vendida. E aí ele consegue, né, vender para um terceiro, né, para uma outra pessoa. O corretor não vai ter direito aos honorários, mesmo tendo o contrato de exclusividade. Muito bem, Então, Marcelo. a inércia é um problema, né? A doutora é muito didática. É isso mesmo, Marcelo. Ele é um amor. Deixa eu Querido. te perguntar, doutora, é o seguinte: qual dos dois, compromisso ou promessa, que existe algum prazo de venda? Por exemplo, eu vou te dar um. Aliás, desculpa, vamos fazer o contrário. A doutora tem um apartamento no Balneário, Camboriú, de 12 milhões de reais. A doutora me liga, Luiz, você foi sorteado, você vai vender meu apartamento. Qual dos dois, compromisso ou promessa, que eu coloco um prazo que a doutora vai me dar para vender? Existe isso? Que tem que Não, na verdade, o compromisso e a promessa é um contrato que já está pode. envolvendo as partes, já está envolvendo o comprador e já está envolvendo o vendedor. Então, ele não é um contrato anterior à negociação. Já existe. Ah, Vou segurar os dois aqui, vou amarrar os dois aqui. Não solto mais. É para isso que ele serve. entendi, agora entendi. Doutor, então esclarecido o que é compromisso e promessa de compra e venda, vamos agora falar sobre a lei. Vamos falar sobre qual o objetivo do marco da garantia da Lei 23. 14.711/23. Fala um pouco para a gente aí. Essa lei é uma lei nova, né? Ela foi aprovada ali em outubro de 2023. Os tabelionatos, os registros de imóveis estão se adaptando ainda a essa legislação, né? Assim como os advogados e também os corretores de imóvel. Essa legislação ela foi pensada e projetada ali no contato da crise do Covid-19, né? Então, ela traz a promessa, né, uma promessa de que a nova forma que vai acontecer, a alienação fiduciária, a hipoteca, entre outros institutos, vai ajudar o mercado imobiliário, tá? Por que ajudaria o mercado imobiliário? Porque essa lei estaria trazendo facilidades na hora de executar a alienação fiduciária pelos bancos e de executar a hipoteca pelos bancos.
Então, a ideia é que, facilitando, eu consiga baixar os juros. Né? O que acontece? Eu vou usar até um exemplo aqui do professor Salomão, que é um professor de direito imobiliário, porque eu não paro nunca de estudar, né? Adoro estudar, então eu tô sempre estudando. Meu marido fala que eu sou a louca dos cursinhos. Eu adoro mesmo, sou apaixonada. Eu estudo todos os dias mesmo. Então, o Salomão é um professor excelente, né? Não tem palavras, ele é muito bom, muito didático. Então, vou aproveitar aqui e vou usar o exemplo dele, né? Suponhamos que o banco vai emprestar dinheiro para 100 pessoas, né? Se as 100 pessoas pagarem, ótimo, né? O Beleza. banco tem noção de quanto vai receber e de quando vai receber. Mas, se dessas 100 pessoas, 30 não pagarem, o banco já vai ficar mal, né? E quando ele ficar mal, ele vai atingir quem? Quem paga bem, porque ele vai aumentar a taxa de juros. Então, essa lei, ela vem para tentar facilitar a execução dos bancos. Antigamente, tinha a hipoteca ainda existe, tá? Mas a gente não, né? Na prática não se vê mais a hipoteca no dia a dia. Por quê? Porque a hipoteca ela é muito difícil de ser executada. O banco vai lá e empresta, por exemplo, 200 mil para mim e fala assim, ó, vou te emprestar o dinheiro, mas vou hipotecar o teu imóvel. O teu imóvel vai estar garantido essa hipoteca. Se você não pagar, eu vou atingir o seu imóvel, vou pegar seu imóvel. Só que o banco era obrigado a ingressar com uma ação pedindo para que o juiz executasse isso. Né? Eu não pagava e o banco entrava com a ação. E essa ação, ó, demorava 10 anos, muitas vezes. E aí o que acontecia? O banco ficava 10 anos sem o crédito. Então, bom, já que eu não tenho certeza se eu vou conseguir recuperar esse dinheiro, eu tenho que subir os juros. Porque eu subindo os juros, pelo menos eu consigo ali, quem paga bem vai me pagar os juros, né? Porque o juros é calculado no contrato de alienação e no contrato de hipoteca, vai pagar aqueles juros a mais e eu vou conseguir, né, equilibrar. Então, o que acontece? Essa lei, uma das novidades dessa lei é a hipoteca podendo ser executada de forma extrajudicial. O que é isso? É poder pegar, quando a pessoa deixar de pagar a hipoteca, o banco vai poder ir até o registro de imóveis, onde tem ali garantido qual é o imóvel que vai pagar essa hipoteca, e vai poder executar direto no registro de imóveis. Não precisa mais de uma decisão do juiz. Então, o que antes levava 10 anos para ser executado, hoje vai levar 60 dias. Caramba, e aí, rápido. a ideia dessa lei é, bom, já que o banco sabe que se tudo der errado, em 60 dias ele vai ter o dinheiro de volta, o banco vai ter que ajudar na taxa de juros. E aí, a ideia é movimentar o mercado imobiliário com isso, com esses juros mais baixos. Caramba, muito rápido. É muito Deixa eu só te rápido. fazer uma pergunta que eu não prestei atenção no Tá. início, que eu estava escrevendo aqui. Essa lei foi revogada no ano de 2023. Já está em Sim, elas já estão prática, em funcionamento, sério? Tá? já está em funcionamento. Claro, você não vai ver uma hipoteca sendo executada dessa forma hoje, né, no dia de hoje. Por quê? Porque depois de aprovada a lei diz o seguinte, que para a hipoteca ser executada desta forma, né, de forma extrajudicial, no contrato ali que vai falar sobre como é que vai funcionar a hipoteca, qual é o valor que a pessoa está pegando emprestado, como é que vai funcionar o pagamento, neste contrato tem que prever que a hipoteca vai ser executada dessa forma caso a pessoa não queira, não consiga, né, pagar o parcelamento. Então, vai demorar para ver essa hipoteca dessa forma na prática, né? Porque os bancos vão ter que se atualizar, vão ter que ver que existe esse novo instituto, né, essa nova forma de cobrança, para depois isso ir a registro e aí alguém ficar inadimplente para executar, né? E isso vão ajudar duas pessoas, né? Primeiro, o pessoal que paga bem, né? Que não atrasa o pagamento. E segundo, o pessoal que quer arrematar imóveis, né? Porque antes levava 10 anos o processo, então durante 10 anos aquele imóvel estava parado, né? Agora não, né? Como vai ser muito mais rápido, em 60 dias aquele imóvel está indo ao leilão. Então, Doutor, a senhora já pegou algum caso desse aí na de sua cidade? hipoteca, a hipoteca
dessa forma nova? Não. Dessa nova lei? Não, né? Não, dessa forma nova não. E vai demorar ainda para Cuidar, né? chegar a Doutora, são chegar. Porque 19h32, os tópicos acabaram, que a senhora fala igual a metralhadora, mas não, mas eu vou deu para falar de entender. mais uma novidade da lei, então, já que a gente Pode está falar, aqui, pode né? falar, pode Eu vou falar. falar, então, sobre a extensão e a recarga da alienação fiduciária, né? O que acontece? Doutora, só um pouquinho, doutora. A Josi tem imóveis com dívidas de anos? Isso, Tem, né, doutora? existem imóveis que têm dívidas anos e anos e anos e demora para justamente executar. Agora não. Agora vai ser bem rápido e tudo feito através do registro de imóveis. Então é tudo um registrador que vai fazer e não mais um juiz. É uma forma E essas pessoas também de continuam tirar do morando judiciário nesse mais imóvel, processos, doutora? né? E essas Não ouvi. pessoas continuam morando nesse Elas, imóvel mesmo elas vão devendo? morar, elas vão morar até que alguém as retire de lá, né? Por exemplo, se eu arrematar esse imóvel que está indo a leilão em razão da hipoteca ou em razão da alienação fiduciária, eu vou querer ingressar no bem, né? E aí eu vou entrar com a ação para tirar eles. Doutora, o bate-papo está espetacular. Vamos prolongar mais um pouquinho, vamos até às 8 horas. Porque Eu vou está bem falar então, interessante a live. eu vou Vamos falar falar então um pouco então, sobre o leilão? Vamos pegar esse gancho aí. Fala um pouco sobre o leilão. Como é que funciona? Como é que arremata o imóvel? Como é que é o processo de sair? Fugindo tá, totalmente fora da pauta. tá. Então, eu já vou falar sobre os leilões, só vou falar rapidinho sobre a Tá bom, tá questão da bom, tá recarga da bom. Fica à alienação vontade, doutor. fiduciária, que é bem importante, acho que vai ajudar bastante várias empresas e várias pessoas. O que acontece? Hoje em dia, com essa lei, existe a possibilidade das recargas de alienação fiduciária. O que é isso? Você, por exemplo, tem um imóvel, você vai alienar este imóvel, né? Então, o meu imóvel vale 600 mil e eu vou pegar 400 mil com o banco e vou deixar meu imóvel como garantia através da alienação fiduciária. Passou 10 anos, passou 15, passaram 30, 15, 20 anos, eu tenho ainda aquele imóvel, estou devendo 60 mil, vamos supor, né? Estou devendo ainda 60 mil, mas eu preciso de mais dinheiro. Antes não tinha o que fazer. Hoje em dia você pode solicitar ao banco uma recarga dessa alienação fiduciária, dizendo assim, olha, banco, eu preciso de mais dinheiro, estou te devendo 60 mil, mas o meu imóvel vale 600 mil. O resto que eu tinha de dívida eu já paguei. Você me dá mais e o banco vai recarregar, como se fosse um cartão pré-pago, né? Você vai lá e recarrega. Então, isso não tinha antes, agora tem. Para as empresas vai ajudar muito, porque muitas empresas depois do Covid, né, estão com problemas ainda financeiros e elas alienando os imóveis delas ou recarregando a alienação que já existia, vai trazer ali um fôlego, né, para que elas consigam sair aí desse... Doutor, espetacular, hein? Vai beneficiar o próprio banco, vai Vai, aquecer a economia na mesma, vai. vai beneficiar o dono do imóvel. Que ideia, hein, cara? Vai. Antes você Espetacular, tinha hein? um imóvel ali que estava com dinheiro imobilizado, que você não podia fazer mais nada porque tinha uma alienação fiduciária, né? E quando existe uma alienação fiduciária, significa que o imóvel não é seu, o imóvel é do banco, né? Então, você não conseguia fazer nenhuma outra negociação com esse bem. E aí, para você poder pegar mais dinheiro, você tinha que quitar essa alienação para poder fazer uma nova. Agora não precisa mais. Você vai recarregando Ah, a alienação antiga. que top Vou mesmo, que top. falar dos Então vamos leilões, para então. a próxima pauta, rapidinho, porque estou gostando muito, está muito compreensível, está muito claro da forma de falar. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, as pessoas que entraram e saíram. Vitor Ávila, boa noite. Sérgio Lima, boa noite. Nanda, Josias, Felipe, a minha esposa também entrou. Cantinho, Fábio, boa noite. Tamar, Daniele, Raquel, o Daniel, Cris, Henrique Cardenal, muito boa noite. Josi, Oliveira, Fabrício Feijão, Diogo Pereira, advogados. Então, doutora, vamos falar um pouco pegar esse gancho aí, vamos falar um pouco sobre leilões, assim, só uma pincelada, como é que funciona, como é que o banco consegue
não é que consegue, a palavra fugiu agora. Como, Não, mas vou falar aqui, ó. vai, como que Existem duas conseguem formas. captar lá os imóveis que estão devendo há muito tempo e classifica aquilo ali como leilão? Como é que funciona Tá, como é que esse funciona? processo aí? Tá, como é que funciona? Os leilões são divididos em duas formas diferentes, tá? Eu posso arrematar imóveis que estão vindo através. Eu vou explicar de outra forma. Existem os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Os leilões judiciais são aqueles leilões que são de origem de um processo, né? Então, teve um processo judicial e o juiz ordenou que aquele imóvel vai a leilão para pagar uma dívida, tá? Esses são leilões judiciais. E existem os leilões extrajudiciais, que são esses leilões dos bancos, tanto da hipoteca, como da alienação fiduciária, tá? Então, são duas formas diferentes de acontecer o leilão, tá? O leilão judicial, você pode parcelar a arrematação. Por exemplo, o imóvel custa 100 mil. Então, você pode dar 25% de entrada e parcelar o restante do valor em até 30 vezes, tá? Esse valor não tem um juros, tem só uma correção, tá? Agora, no leilão extrajudicial, que são os leilões dos bancos, né, da hipoteca, você pode financiar, muitas vezes, o imóvel. Então, você pode financiar como se estivesse comprando o imóvel de um particular e vai pegar um financiamento na Caixa, né? Você pode pagar à vista, mas você pode financiar. Quero financiar o imóvel em 30 anos. Se preencher os requisitos e o edital prevê essa possibilidade, você pode, né? São leilões diferentes em razão dessa forma de parcelamento, né? Mas os dois leilões têm benefícios, né? Eu, Júlia, gosto muito dos leilões judiciais. Por quê? Porque, na minha opinião, os imóveis são melhores, tá? Nos leilões extrajudiciais tem muito imóvel que acaba sendo Minha Casa Minha Vida. Então, dependendo do que a pessoa quer, não se encaixa. Claro que os imóveis Minha Casa Minha Vida têm benefícios também. Por quê? Porque você acaba arrematando o imóvel por um valor muito baixo, né? Muito, muito baixo. E você consegue fazer uma reforma mais simples e colocá-la à venda, né? Então, tem benefícios nos dois lados, né? É uma questão Doutor, de ver o que a pessoa quer. no leilão eu tenho direito a arrematar quantos imóveis? Quantos você Existe isso? quiser. Não, quantos Sério? você quiser. No momento que que você tem condições, né, de arrematar, se você tem condições financeiras de arrematar, você pode arrematar. Inclusive o extrajudicial, inclusive, por financiamento. Também Se não você tem existe. crédito, né, para arrematar 15 imóveis através de leilão extrajudicial, através de financiamento e o banco aprova, ok. Não Deixa eu te tem fazer nenhum outra problema. pergunta referente à arrematação. Vamos lá, eu levanto a mão, eu dou lá os 100 mil reais que está pedindo. Daí para frente, como é que eu faço? É no mesmo dia que eu deposito os 100 mil reais, ou dou os 25%, vou no cartório? É no mesmo dia esse Quando processo todo aí, você doutora? quando você fizer a proposta, né, dar o lance, né, hoje em É o dia, lance. infelizmente, são poucos os leilões presenciais, a maioria é tudo online, Bom, né, né? por mais que é legal participar daquelas cenas de filme, né, quem dá 100, levanta a plaquinha, mas praticamente não existe mais isso, né, é tudo online. Quando você dá o seu lance, você já vai ter que dizer se vai ser parcelado ou não, né? Se Ah, for tá. parcelado, tem que ter ciência que se entrar um lance à vista, você pode perder, né? Você vai ter que dar um outro lance à vista daí também, tá? Tem esse detalhe. Tá. Como é que Prioridade é a funciona? vista. Mais ou menos, vai depender do edital, tá? O É. edital vai dizer como é que vai funcionar o leilão, como é que vai funcionar os lances. Qualquer dúvida que a pessoa tenha, ela tem que recorrer ao edital. Por exemplo, existe uma discussão em relação ao pagamento de dívidas condominiais. Quem arremata um imóvel tem que pagar as dívidas condominiais ou não? Olha, não deveria, né? Pela lei não deveria pagar, né? A dívida de condomínio não deveria ser paga. Mas já há entendimentos de que se essa dívida estiver prevista no edital, o arrematante
vai ter que arcar com ela. Então, o edital é a parte mais importante. O edital vai dizer as regras de como vai funcionar aquele leilão. Entendi. Porque é sacanagem. Você tá lá todo feliz, pega um apartamento baratinho, 200 mil, e tá lá, condomínio atrasado, IPTU atrasado. Pô, é sacanagem, O cara. IPTU, via de regra, ele vai ser pago, Ele... tá? Porque tá bem claro no 130 do CTN que ele tem, que o devedor vai ter o credor vai ter esse desconto ali na hora de receber os valores, né? A gente chama isso de subrogação. Quando eu deposito dinheiro, tem ali uma ordem de credores, o tributário, que é a questão de tributária, né, de IPTU, eles vão receber, tá? Então, é muito difícil o arrematante arcar com IPTU. É muito difícil. IPTU. No condomínio, sim, tem essa discussão. Além Então, do condomínio, muito quais atento. são outros custos que ele pode pagar? Vão ter surpresa, Não, doutora. Além do condomínio. ele vai ter que arcar talvez com um advogado para retirar a pessoa do imóvel, né? Ele pode tentar de forma amigável, mas se ele não conseguir, ele vai ter que se manifestar no processo e para isso ele vai ter que pagar um advogado, né? Porque a pessoa, ela não tem poder postulatório, que a gente chama, né? Quem tem esse poder postulatório, que é o poder de pedir para o juiz alguma coisa, é o advogado. Então, provavelmente, se ele não conseguir através de um acordo, ele vai ter que gastar com um advogado, vai ter que gastar com imposto de transmissão, né? Porque o imóvel está saindo de uma pessoa e está indo para outra pessoa. Então, ali vai incidir o ITBI, né? Não tem como fugir disso. Também, por um tempo, se teve discussão em relação a isso, né? Esse leilão... Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque são 19h45 e eu não quero acabar a live agora. Por isso que estou amando. Aguenta a mão aí. Doutora, então tá. Eu compro esse imóvel aí de 200 mil reais, remato, faço todo o processo. Aí a doutora fala assim: Ô Luiz, meu imóvel está alugado com outra pessoa. O imóvel que eu rematei lá, paguei Não tudo tem certinho. problema. Aí você fala: Luiz, Luiz, tem gente lá e tem criança, tem idoso lá. Qual o prazo que eu tenho para a doutora tirar esse pessoal lá desse imóvel aí? O que acontece? O fato de ter idoso dentro do imóvel, ter criança, não interfere, tá? A arrematação é arrematação, quem comprou tem direito a ingressar no imóvel. Inclusive, com a nova legislação, essa Lei 14.711 de 2023, agora, o que acontecia? Antigamente, por exemplo, arrematei o imóvel, né? Arrematei o imóvel, mas o arrematante, isso eu quero dizer, arrematações extrajudiciais, tá? Que essa lei é para extrajudicial. Arrematações extrajudiciais. Arrematei imóvel e o proprietário, o antigo proprietário, né, ingressou com uma ação porque ele quer discutir o pagamento das parcelas, porque está dizendo que está errado, que o banco está cobrando de forma errada, está equivocado. E aí eu quero discutir isso, né? Quero discutir, e enquanto eu discutir, eu não quero que ninguém entre no meu imóvel, porque, né, vai que eu consiga reverter, vai que esteja errado. Com essa lei, não existe mais isso. Você até pode discutir, mas quem arrematar o imóvel tem direito a entrar no bem, né? Então, você quer discutir? Pode discutir, mas vai gerar só perdas e danos. Você vai pedir um valor ali e deu. Não pode mais ficar no imóvel, né? Quem arrematou tem direito a ingressar no bem. Caramba. Então, a lei ela veio para facilitar, ajudar quem está arrematando, para ajudar os bancos, porque às vezes o fato de existir uma ação em andamento pode fazer com que pessoas não queiram arrematar o bem e o banco fica prejudicado, né? Então, essa lei veio aí também para auxiliar isso, né? Doutora, o Edson escreveu o seguinte: a não ser que o contrato de aluguel esteja registrado na matrícula. Sim. Procede, doutora? Sim, o que acontece? Quando o contrato de aluguel está registrado na matrícula, né? O que é bem difícil de acontecer, né? Assim como a Edson está dizendo ali. Por que é difícil de acontecer? Porque é caro, né? É caro você levar um imóvel a registro. Um imóvel não, perdão. Um contrato de locação a registro. É caro. Normalmente quem faz são grandes empresas. Por exemplo, o Supermercado Nacional, acho que deve ter aí também, não sei, mas o Supermercado Nacional, ele aqui em Porto Alegre, ele levou os contratos de locação dele a registro.
né? Então, o que acontece? Se você arrematar o imóvel onde está ali sendo alugado para o nacional, você vai ter que esperar o cumprimento do contrato de locação, o tempo Bom de saber, locação. né? Bom saber. Resumindo, então dá para ganhar dinheiro com leilão, né, Dá, doutora? Resumindo, dá, não dá? Eu estou vendo aqui, dá para estou comprar, viajando com as dá para suas ganhar dinheiro com informações. leilão, dá para ganhar dinheiro comprando imóvel em inventário, também é uma opção. Às vezes até, dependendo da situação, é melhor do que um leilão. Dá para comprar, dá para ganhar dinheiro fazendo negociação por fora e suspendendo leilões. Dá para, tem de tudo. Tem de tudo. Teve um imóvel que a gente fez isso, né? Que legal. A gente queria pegar um imóvel e o imóvel já estava em leilão, né? Já tinha ata pública marcada, o lance, já tinha lance registrado ali, já tinha lance, era 480 ou 490 mil, que era uma empresa de São Paulo que estava querendo comprar esse imóvel em Porto Alegre, e eu tinha um cliente que queria esse imóvel. E eu falei, ok, vamos ver o que podemos fazer. Era um leilão judicial, né? Mas ele queria o imóvel, mas ele não tinha os 490 mil. Porque você tem que pagar 490 mil, que é o lance, mais o leiloeiro, né? Que vai ganhar de 5% a 10%, mais o ITBI, né? E tinha ali mais uma discussão em relação ao condomínio. Porque o arrematante, nesse caso, teria que arcar com o condomínio. Então, ele não tinha o dinheiro para tudo isso, né? Então, o que a gente fez? A gente estudou, analisamos toda a vida do devedor. Nesse caso, era uma hipoteca. Essa hipoteca aí que levou 10 anos para ser executada, mas estava já na fase final, que é levar o imóvel a leilão, né? Então, conversamos com o banco. E o que a gente fez? A gente fez um acordo com quem estava devendo e com o banco. A gente fez a proposta para o banco, que era dar 210 mil para o banco, e a gente, então, a gente assumiria, eles iriam dar quitação a essa dívida, e os devedores também assinaram dizendo que estavam aceitando esse acordo e que iriam sair do imóvel, que iriam passar a propriedade para o meu cliente, etc. E no final, então, ele acabou pegando este imóvel por 210 mil, assumiu a dívida de condomínio, mas teria que assumir de qualquer forma, né? Ainda foi feito um acordo na época com o condomínio, e ele gastou em torno de 330 mil, mais ou menos, já com a dívida, né? Gastou menos do que com o leilão, um lucro aí bem considerável, ele alcançou aí mais de 100% de Doutora, lucro. bom negócio o cara fez, hein, cara? É. Espetacular. Deve ser enorme o imóvel, né? Pelo valor aí, Não, um monstro o olha, esse imóvel é. imóvel foi vendido por 950 mil na época, depois que ele reformou, né? Foi vendido por 950 mil na época, depois da reforma. Ele teve um lucro aí de bem mais de 100%. E é uma forma de negociação, O né? ideal é ter suporte de advogado ou Ah, sim, advogada. Mais nesse gente, caso, por com isso que certeza. eu vou andar com a doutora agora. Não sabia dessa malandragem, não. Ah, tem jeito pra tudo, não tem. Eu brinco com o Gente, dá pessoal, para ganhar dinheiro a com gente isso, cara. só não tem como solucionar a morte, né? O resto a gente tem que dar um jeito aqui, né? Doutora, não vou prolongar muito, não, falta 10 minutos. A senhora quer comentar alguma coisa sobre inventário? Sim, bem rapidinho. Temos 10 minutos ainda. Quer só dar uma pincelada para Olha, falar sobre inventário, a importância do inventário? sim. Na É, verdade, o inventário. rapidinho. Tá. O inventário, o que acontece? O inventário, tirando o estado do Rio Grande do Sul e mais um ou dois, o inventário, quando ele não é aberto em até 2 meses após o falecimento da pessoa, né? Ele vai começar ali a gerar um valor maior, tá? É como se fosse um imposto gradativo ali, tá? Por exemplo, você tem que recolher 3% de ITCMD, que é o imposto de transmissão em razão da morte, né, ou de doação. Se eu não abrir o inventário em 2 meses, né, esse imposto ele vai subindo, né? Então, é bem importante as pessoas cuidarem o prazo de abertura de inventário. Conheço
vários que acabaram se baseando na nossa legislação aqui do Rio Grande do Sul, não abriram inventário, mas no estado em que eles estavam tem a cobrança desse imposto, né, que é progressivo, e aí acabaram pagando um valor bem considerável, né? E o inventário, ele também auxilia não, né? Ele é necessário para a venda dos bens, né? Você não consegue vender um bem se não inventariar este bem, né? Fora isso, tem toda a questão dos credores. Suponhamos que o pai do João venha a falecer, né? E o pai do João não deixou bens, mas deixou dívidas, né? E aí os herdeiros, não vou fazer inventário, né? Meu pai não deixou nada, tá tudo certo, né? E aí quando vê, estão respondendo ali um processo, uma execução. Por quê? Porque não fizeram inventário negativo. Existe essa modalidade de inventário, que é inventário negativo, que serve para dizer o quê? Olha, meu pai faleceu, mas não deixou bens. Então, você, credor, não pode vir atingir o meu patrimônio, porque nós não respondemos por uma dívida que não é nossa, né? Não Então, inventário negativo sabia tem disso? essa super importância. Eu As não pessoas sabia. elas não sabem da existência dessa modalidade de inventário e nem de tudo que significa, né? Porque É. ele vai trazer tranquilidade para os herdeiros, Porque na né? minha cabeça, o inventário é para o bem. Agora, esse é o contrário. Sobre dívida, eu não estou sendo sincero, eu não sabia Esse mesmo. inventário é para mostrar que as partes, que o falecido, perdão, não deixou bens, pode ter deixado dívidas, mas bens ele não deixou. Então, Aham. para quem não seja futuramente surpreendido com alguma execução, ele precisa desse inventário negativo para comprovar isso para os credores. Boa, boa, boa. Olha, há 14 anos atrás, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu lá no Espírito Santo, minha cidade natal, lá em Vila Velha. E ela deixou uma dívida no banco, por volta de R$ 22.000. Ela inventou de fazer esse empréstimo para o tio meu. Em seguida, ela faleceu e carta começou a chegar. Falei, cara, estranho, vou lá. Ah, porque sua mãe fez um empréstimo, mas não era para ela, o rapaz teve aqui. Aí pronto, me identifiquei que era meu tio. Resumindo o conto, falei, olha, eu, na altura, eu morava em Portugal, eu não vou pagar, a dívida não é minha. E assim, do nada parou de chegar a carta, não procurei mais também O banco. o gerente do banco, mas levei o óbito, né? Minha mãe faleceu e ficou por isso mesmo. E ainda bem. Se eu soubesse disso aí, era mais rápido, né? E tinha mais É que é proteção mais seguro, jurídica. exatamente. É mais seguro, né? Qualquer coisa É você mais dizer, então seguro, tá né? aqui o inventário negativo, não herdei nada. Se eu não herdei Correto. nada, eu não tenho Aham. que pagar Boa. nada, né? Porque assim, os credores, eles podem alcançar até o limite da herança. Então, se, por exemplo, sua mãe tivesse deixado 200 mil de herança e tem uma dívida de 22 mil, eles podem atingir esses 200 mil, né? Pegar Boa. ali os 22 dele. Agora, Boa. como ela não deixou, bastava o inventário negativo para comprovar isso. É. Doutora, só para concluir, falta 5 minutinhos. Na época da pandemia, houve muitas mortes. Aquelas mortes assim, de Sim. repente. Como é que ficou isso aí? Existe vamos lá, um inventário assim, uma exceção? Cara, o cara morreu de Covid de repente e não teve tempo de fazer o inventário. Existe isso, não, né, doutora? Não, ele vai ter que fazer inventário uma hora Não, ou outra. Se ele quiser não vender tem o jeito. bem, ou se ele quiser. Tem como você vender o bem através de um alvará judicial, né? O juiz vai Entendi. autorizar a venda. Mas o juiz vai querer saber cadê o inventário, né? Esse alvará judicial é dado dentro do próprio inventário. Então, não tem como fugir disso, porque a gente tem que respeitar uma ordem na matrícula, né? Eu não posso, por exemplo, ter a minha mãe na matrícula, a minha mãe vem a gente não faz exemplo conosco, né? Eu não posso ter a mãe da Joana na matrícula, aí a mãe da Joana vem a falecer e aí a Joana, que já faleceu, tá passando o imóvel para a Júlia. Não tem como. Tem que passar da Não existe. Joana para a herdeira da Joana, que é a Betânia, para da Betânia passar para a Júlia. Não tem como pular, né? Até porque se pular, você também não estará recolhendo imposto, né, de transmissão. Doutora, ainda temos bastante espólios do Covid, e é bastante mesmo, Tem. doutora.
que aqui em Tem muito Goiás, vou inventário em te falar, hein? andamento, né? Eu vou dizer o seguinte, né? O pessoal Morreu gosta muita muito de gente. entrar com um processo de inventário judicial, né? Mas o extrajudicial é muito rápido, né? Aqui em Porto Alegre, em torno de 2 semanas, os inventários estão prontos. Caramba, rápido. É rápido, é Deixa eu rápido. só te fazer uma pergunta aqui que surgiu aqui na mente. A senhora falou que antes de morrer, existe um prazo aí de 2 meses antes de morrer. E qual o Depois de morrer. prazo? Como é que é, doutor? Depois de morrer. Ah, tá. É depois, que já ia te perguntar, Depois. depois de morrer, qual é o prazo? Não, 2 meses. depois. Não, antes de morrer, a gente não pode fazer nada, porque a gente Você nem pode. sabe, né, que vai. Não, a gente não pode fazer nada, tem que esperar morrer. Depois que morrer, aí começa a contar o prazo. Doutor, o que acontece então, passado o prazo aí de 2 meses? O que Se passar, acontece? se passar o prazo, o Estado pode cobrar de forma progressiva o imposto de transmissão, que é o ITCMD, que é o imposto de transmissão em razão da morte ou em razão de doação, né? Nesse caso, em razão da morte. Então, ele vai aumentando a alíquota, né? Se você ia recolher 3%, você vai recolher 4%, por exemplo, né? É uma punição, né? É basicamente assim, ó, você tem que fazer inventário, né? Você não pode ficar sem inventário. Pode ser o inventário negativo, mas, né? Mas faça. Muito bem. Doutor, Claro que inventário são. negativo não vai ter imposto para recolher, né? Porque é negativo. Você só vai recolher imposto se tiver bens, né? Mas Boa. é interessante fazer, né? Bom. Doutor, então já são 20 horas. Eu vou dar como encerrado. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Quer dar suas considerações finais? Tá? Entretanto, já vou deixar aqui o Instagram da doutora, @Julia Cardenas. Cardenas, o telefone dela para conseguir os serviços dela como advogada 051 99663 2420. Doutora, fala para a gente aí as considerações finais, faz aí um balanço geralzão Não, na para a gente encerrar com chave de verdade, ouro. na verdade, só agradecer ao Luiz pela paciência, né? Porque, coitado, tem que ter paciência, que o meu problema é seríssimo de tecnologia, né? Eu sou uma pessoa nova, né? Mas eu tenho dificuldade de mexer com o Instagram, eu não gosto de aparecer no Instagram, é uma coisa que eu tô tentando mudar, né? Me adaptar, é aquilo, né? Somos adultos e temos que fazer coisas que nem sempre gostamos, e e como a minha ideia é lançar um curso para corretores de imóveis, pensando na segurança, né, em razão dos erros que eu acompanho diariamente, né, eu acabo tendo que aparecer, né, mas não é algo que eu goste, né, estou me adaptando a isso. Então, o coitado do Luiz teve uma paciência enorme para lidar com essa minha dificuldade, para Espetáculo. lidar com o meu jeito, mas, Deixa eu é só isso, complementar agradeço muito. aqui. Quando eu te convidei, eu pensei que a doutora era muito tímida mesmo, muito tímida. E hoje de manhã a gente conversou um pouco pelo celular, né? E eu imaginei assim, gente do céu, que live que vai ser, meu pai. Ela não fala nada, ela é muito tímida. E olha, me surpreendeu pro lado. Obrigado, Luísa. Pro lado positivo, da sua forma de falar, de dar atenção. Cara, é espetacular. Continua assim e dá para ver que realmente é uma advogada que defende os direitos do seu cliente. A gente Amei mesmo, tenta, tá? De a gente se parabéns. esforça. Só para concluir mesmo, agora eu vou encerrar. A senhora já pensou de abrir uma mentoria? Porque a senhora explica muito bem, doutora. Ô Ah, Edson, valeu, cara. Obrigadão aí. Tá rindo, né? rindo, né? Porque, Tem cara, que eu rir. viajei nas suas explicações, doutora. Ah, que bom, eu fico feliz, Luiz. Como que ganha A dinheiro com vontade. essa coisa de leilão aí, viu? Eu fiquei Ah, assim de sim, boca aberta. sim. A minha Fiquei. vontade é abrir um curso realmente para corretores. Nunca pensei em nada ligado a leilões, mas claro que Tá. dentro do módulo, dentro do curso, provavelmente vai ter alguma coisinha para pelo menos o corretor saber que existe, até porque ele pode trabalhar com isso, né? O corretor de imóveis pode ter sua cartela de clientes ali que tenham interesse em adquirir os imóveis através de leilão, né? Nada Muito bem. impede, né? Não tem que ser advogado para comprar imóvel em leilão nem nada,
né? Então, eu tenho vontade, sim, Muito bem. de lançar um curso para os corretores. Espero que Ó, seja em breve. perfil tem, fala bem, tem boa aparência. Seus conteúdos do Ai, muito Instagram, obrigada. cara, espetacular seu conteúdo. Muito Eu obrigada, amo Luiz. o que você fala, porque é tão Obrigada. curtinho, mas é tão objetivo, que eu falei, cara, como é que ela consegue falar em 60 segundos? Tudo isso. A ideia é que uma criança consiga entender, né? A vontade é essa, né? Ensinar o direito imobiliário de uma forma simples Isso. e fácil, porque já tem tanta coisa complicada, né? Não sou eu ainda para Nossa, pai. complicar mais nada. Então, gente, olha, boa noite a todos, todos que Tá, entraram e Luiz, muito saíram, tá, obrigada. doutora? Mais uma vez, muito obrigado, tá? O Eu que canal está agradeço. sempre à disposição. Obrigada. Quando tiver novidades aí de lei ou algo que você queira falar, o canal está à sua disposição, doutora. Tá bom, Luiz, muito Gente, fica com Deus. obrigada. Obrigado por Fiquem com tudo. Deus aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, doutora. Tchau.